Estamos aqui para discutir uma questão importante, que vem sendo discutida talvez há muitos anos, mas talvez ainda com muitos problemas a serem resolvidos. É o aleitamento materno e a questão obstétrica, né? Do parto. E estamos aqui recebendo a Cristiana Pradel, que é uma psicóloga, consultora sobre aleitamento materno, que veio nos ajudar. Cristiana, conta para nós qual é a questão que envolve o aleitamento materno. Qual é o problema? Nós temos problema ainda? Temos. O seguinte, o Brasil é uma referência em aleitamento materno, reconhecido no mundo todo, mas ainda as mulheres no Brasil amamentam exclusivamente, quer dizer, só no peito, por 60 dias, né? Mesmo com toda a propaganda? Mesmo com todo o trabalho de ativismo, mesmo com todas as propagandas contra o peito, a favor do peito. Por quê? Porque nós lutamos com duas indústrias muito fortes, né? O agronegócio, que cria as vacas, né? Né? E a indústria de leite, né, que faz porque o leite de lata é o leite de vaca, né? Então a Danone e a Nestlé, por exemplo, são muito poderosas, né? Então é contra duas grandes potências, né? Que incentivam o uso do leite ao invés artificial, o leite artificial. E o leite materno não custa nada, né? Ele não dá lucro para ninguém, a não ser para o bebê e para a mãe, né? Não teria também aí a questão de que as mães precisam trabalhar? Sim, existe. Nós temos até uma grande licença maternidade comparada com muitos países, né? Que é de 4 meses, mas que é ridícula, porque o aleitamento pela Organização Mundial de Saúde, ele tem que ser até 6 meses só peito, sem água, sem chá, sem nada, né? Só o peito da mãe. Então, com a licença de 4 meses, né, a mãe fica pelo menos 2 meses tendo que dar só o leite para o seu bebê, sem poder dar comida, né? Não é a introdução alimentar nessa idade, e ela tem que se organizar para tirar leite no trabalho, pôr na geladeira do trabalho, pôr dentro de um isopor, trazer para casa, congelar, ou então alguém dá para ela, né, por ela, né, em casa. Então é realmente muito trabalhoso. O que eu e o Marinho podemos fazer no governo do estado para ajudar nessa questão? Olha, uma coisa acho que é muito importante é que todos os lugares que recebem essas crianças, né, então as creches, né, tenham a abertura para que uma das coisas que as mães reclamam muito é que a própria creche não incentiva o aleitamento. Diz, não, traz a mamadeira, né? E a gente sabe que quando o bebê começa a tomar mamadeira, ele para de mamar no peito, que é mais fácil, né? Mamar na mamadeira. Então, só que isso abre caminho para infecções, né? O aleitamento materno protege o bebê, né? Então é muito mais barato para o Estado promover o aleitamento do que, né, a mamadeira, né? Então é importante, por exemplo, que as escolas, por exemplo, é recomendado o aleitamento até 2 anos, né? Então poderia ter algum esquema que a mãe pudesse, né? Por lei já existe, só que o próprio lugar, né? O estabelecimento onde a criança vai estar já diz que não é, porque não dá para, né? A creche, por exemplo, diz não dá para dar copinho, né? O leite de copinho. A criança tem muitas crianças, né? Então, nesse sentido, eu acho que o mais importante seria aonde a criança vai estar, né, receber esse suporte. E já existe alguma iniciativa interessante de ser citada em algum governo municipal, ou estadual, ou mesmo federal, que pudesse nos ajudar a compreender a questão? Olha, uma das coisas que o Haddad fez, que é das últimas coisas que ele fez, quando ele foi prefeito, né, ele
conseguiu fazer um convênio com a Casa Ângela. A Casa Ângela é uma casa de parto que atende na Zona Sul, né, a qualquer pessoa, né, de qualquer classe social, que queira ter um parto normal, que é uma coisa muito difícil nesse país, né? Porque nós somos campeões de cesariana, né? Então é muito difícil. Então ter um lugar desse, né? Como ele abriu essa possibilidade de ter um lugar, né? Para que mais pessoas pudessem ter acesso. E esse, por exemplo, esse lugar, ele faz todo um preparo da gestação, o parto e o pós-parto. Tem todo, por exemplo, a mãe tem todo o suporte de aleitamento nesse lugar, né? Então, esse lugar é Ele continua funcionando? Continua funcionando. Poderia ser aberto casas de parto, né? Em todos os outros... E nós temos só a Casa Ângela. Tem a Casa Ângela, tem a Casa de Parto de Sapopemba também, que é aqui em São Paulo também, mas em outras cidades do estado não existem, né? Só São Paulo tem isso, essas duas casas. Fala um pouco do parto. Quais são os problemas do parto? O problema é que um parto normal, ele também é de graça, né? Ele não custa nada para o hospital, né? O que o hospital gasta? Talvez uma compressa, né? Para na hora do parto ele colocar... Né? Então, também não precisa anestesia, não precisa... Fica-se pouco tempo internado. 24 horas já sai, né? Então, ele também não dá lucro, né? E fora que eu acho, aí pessoalmente eu acho, uma mulher que consegue parir nesse país, ela já está muito empoderada, porque ela já vai contra todo o sistema, né? Ela já vai, porque desde a primeira consulta pré-natal, o médico fala para ela: nossa, você quer um parto normal? Como você é corajosa, né? Então ela fala: será que eu sou corajosa mesmo? Né? Será que é, né? Então, assim, nós temos uma taxa nos hospitais de 90% de cesárea. A Organização Mundial de Saúde diz 10% de cesárea, né? O oposto, né? A curva é ao contrário. Então, a mulher, ela chega, quando ela sai de um parto normal, que ela consegue, primeiro, arrumar um lugar onde ela vai parir e ela vai ser respeitada. Não vai ter violência obstétrica, né? O que é violência obstétrica? Que ela não seja respeitada, que, por exemplo, digam para ela que ela não pode comer, que ela tem que ficar em jejum, que ela não pode ter acompanhante, né? Todas essas coisas que ela tem direito, né? Fazer, por exemplo, a episiotomia, que é o corte no períneo, que não é mais feito há muitos anos, mas continua sendo feito aqui, né? Quer dizer, quando a mulher consegue né, passar por tudo isso, superar tudo isso, e ela consegue ter esse parto normal, essa mulher é uma mulher empoderada e crítica. Não faz bem para o sistema, ninguém quer. Ninguém incentiva. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Porque ela é uma mulher de muita força. Né? E os governos estão voltados para isso, principalmente os estaduais? Você vê no programa dos governos? Olha, não vi nada, né? É um assunto pouco debatido. É um assunto pouco debatido, né? Acho que é porque é um assunto que concerne as mulheres, então já é pouco debatido porque concerne as mulheres, né? Então, eu acho que por isso que é importante estar conversando com você sobre isso, né? Que é uma mulher e tá, né? E eu acho que realmente não dá ibope mesmo, né? Assim. Então, gente, tá vendo aí? Mulheres, temos que pensar nisso, temos que incluir nas nossas reivindicações, nos nossos direitos, nós temos que incluir a questão da amamentação, do aleitamento e a questão do parto. Eu acho que também é uma coisa importante, né, que você falou do aleitamento, me lembrei, batalhar por uma licença maternidade de 6 meses, né? Que fique de acordo com o que o bebê precisa. Que as pessoas, elas não pensam que você investindo na ligação da mãe com o bebê, você está protegendo esse bebê de doenças físicas, né, psíquicas, né, que é muito importante nesse início,
né, da vida. Claro. Né? Quer dizer, tem coisas que estão nas relações de trabalho, nos direitos trabalhistas, que ajudam nos direcionarmos para essa garantia desse direito. Isso. Obrigada, Cristiana.